Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos falar sobre tudo sobre o Botafogo aqui. Tem aqui ESPN, tem Band de Esporte, né? Tem uma mãe flamenguista contando um relato emocionante. É aquela coisa, somos escolhidos mesmo, não escolhemos, somos escolhidos do filho dela que do nada virou botafoguense e é apaixonado, fanático pelo Botafogo. E muito mais coisas. Tem aqui o Fluminense querendo Tiquinho Soares, o Santos querendo Tiquinho Soares, né? Mais o Danilo Barbosa para envolver na negociação com o Jair. O Botafogo recusou. Tem aqui um monte de coisa. Tem um CEO, um dos gestores da Eagle Football, elogiando demais o Botafogo. E muito mais para vocês no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que a gente pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, R$5, valores baixíssimos, simbólicos quase, que você, com menos de uma latinha de refrigerante por mês, ajuda muito o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem e fazer um bom serviço para vocês todos os dias, tá? Dito isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Com festa pela sua torcida, afinal de contas, o ano foi bom. Rafael Marques acompanhou tudo e já chega logo de cara, direto aqui no Sport Center com a gente, para trazer as informações, o clima de como foi essa recepção ao Botafogo por aí. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Beijão para você. Outro beijo, Glaucia. Um abraço pro Donan, pro Calçade, pro fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Não foi um aerofogo com A maiúsculo, mas foi um aerofogo sim, por que não dizer, né? Cerca de 100 a 120 torcedores recepcionaram a delegação alvinegra, que voltou em voo fretado, dessa vez sem reclamações. Aeronave melhor, mais confortável, 17 horas de viagem de Doha, no Catar, até aqui, o Rio de Janeiro. O desembarque aqui no aeroporto internacional Maestro Antônio Carlos Jobim, popular Galeão, aconteceu precisamente entre 2h10 e 2h35. A aeronave pousou às 13 horas e 48 minutos e muitos jogadores não vieram com a delegação, já seguiram de Doha diretamente para a Europa, para outras partes do mundo, para poder curtir as férias, porque a rigor, terminado o jogo contra o Pachuca anteontem pela Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, o elenco do Botafogo todo já estava de férias. Então, por exemplo, Alexandre Barbosa, Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Savarino, foram alguns jogadores que não passaram aqui por esse saguão. Como o fã de esporte pode observar, tem aqui algumas fitas colocadas, um cercadinho, e foi exatamente deste local que a imprensa presente acompanhou o desembarque do Botafogo. Não havia a possibilidade da chegada até os jogadores, porque o cordão de isolamento foi feito pensando no assédio dos torcedores. Imaginava-se uma presença mais numerosa, pelo menos 300 a 400 alvinegros. Só que isso não aconteceu. Então os jogadores saíram por uma porta lateral, não aquela porta principal que está aqui ao fundo, passaram ali pela alfândega e no corredor entre a alfândega e a presença dos torcedores havia um espaço pequeno e ali deram autógrafos, tiraram algumas selfies. Foi possível haver o contato entre alguns desses torcedores e os jogadores. E foi montado um esquema lá no fundo, uma saída lateral, para que a delegação não tivesse que passar pelo saguão comum. Mas o Botafogo, através do seu departamento de comunicação, trouxe 2 personagens para esse contato com a imprensa. O meio-campo Gregory e o técnico Arthur Jorge, que concedeu uma entrevista até bem interessante, já em cima de um outro clima diferente daquele que foi a sua coletiva após o jogo contra o Pachuca anteontem, lá em Doha, no Catar. Mas uma coisa em comum, a incerteza sobre o futuro. Vamos acompanhar o que disse o técnico português. Fico muito satisfeito porque nós tivemos que sair muito rápido aqui depois da conquista do título e ter a oportunidade de estar aqui hoje com eles também nesta chegada cá. É mais um marco também que fica desta temporada, daquilo que é uma união entre os jogadores, dentro daquilo que é a equipa, dentro daquilo que é torcedores, para fazer deste um ano que é histórico, um ano extraordinário daquilo que nós conseguimos fazer. E é difícil deixar isso para trás, né, Arthur? Não é difícil nada porque não estamos a falar de nada para trás, estamos a falar daquilo que é o presente. O meu presente é aqui, aquilo que nós estamos a fazer é poder desfrutar um bocadinho daquilo que é estar também com esta torcida, que hoje fez questão de aqui estar, fico muito satisfeito por isso. É uma prova, é uma marca também de união e de enorme satisfação por aquilo que nós fizemos, construímos e deixámos seguramente um legado aqui neste clube. Você está de férias, Arthur? Ou vai ainda esse ano conversar com o Textor? O que você está pretendendo fazer até o final do ano? Vou amanhã regressar para Portugal para o meu período de férias e só. E Arthur, você foi abraçado pelos torcedores ali, pedindo para você ficar. Como é que... Estamos falando do presente, como você falou, né? Mas como é que foi essa sensação ali de ser abraçado e receber esse pedido ali de tantos torcedores, não só ali agora, mas muitos com certeza te mandando mensagens? É fantástico porque
O mesmo se passou no estádio quando vencemos o campeonato e festejámos junto da nossa torcida. É muito bom, acima de tudo pelo reconhecimento que é, pelo trabalho que fizemos, por aquilo que foi a nossa paixão, aquilo que nós entregamos ao clube. A única forma de nós termos esse retorno é ver a torcida do nosso lado, a acarinhar-nos, a dar-nos amor, a poder torcer por nós. Não posso estar mais feliz do que aquilo que estou. Você já conversou com o Textor sobre o futuro depois da competição? Ele falou que quando finalizasse tudo, conversaria contigo. Já houve essa conversa ou não? Ainda não. E você pelo visto não tem pressa, está disposto? Não só, vocês ouviram, eu também ouvi, estamos hoje assim ainda. Bom, o Fã de Esporte é testemunha de que eu tentei mais uma vez tirar alguma coisa do técnico Arthur Jorge, mas ele, obviamente, não se manifestou de maneira incisiva sobre o seu futuro. Explicando para o torcedor alvinegro que acompanha aqui o Sport Center, em especial, Gláucia, Donan e Calçade. O Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. Não é um caso específico de alguém cujo compromisso termina agora e tem que haver uma conversa para renovação. Não. É que, ao longo da temporada, ele se valorizou. O contrato dele com o Botafogo tem algumas cláusulas de valorização automática mediante metas, e elas foram superadas. Ou seja, ele dobrou a meta, ele foi além da meta estabelecida em contrato. Então agora tem que ter uma conversa entre ele e o John Textor. Além disso, pelo contrato atual, o Botafogo pode perder o seu treinador se alguém pagar uma multa rescisória de 2 milhões de dólares. É um valor considerado pequeno para o mercado global do futebol. Ou seja, o contrato é frágil, visando a permanência do treinador por mais uma temporada. Mas, como ele mesmo disse, está de férias, amanhã vai para Portugal e aí depois vai ver o que vai acontecer em relação ao seu futuro. Ele teve o seu nome melhorado na cotação global do mercado e algumas propostas atualmente já estão chegando ao conhecimento do staff do próprio treinador. Outras informações, como eu disse, o elenco do Botafogo está de férias, reapresentação será no dia 13 de janeiro, significa dizer que o Botafogo no Campeonato Carioca vai começar com o time alternativo e o foco principal será a preparação para duas decisões que já acontecem nos primeiros meses do ano, fevereiro e março. O Botafogo vai fazer a decisão da Supercopa do Brasil em jogo único contra o Flamengo em Belém do Pará no dia 2 de fevereiro e vai disputar com o Racing da Argentina a Copa Sul-Americana. Contando estas duas competições e o Mundial de Clubes, ao todo serão 7 campeonatos para o Botafogo em 2025, sem contar que se ganhar de novo a Libertadores, pode jogar outra vez essa Copa Intercontinental, que todo mundo chama também de Mundial de Clubes no final do ano. Por isso que o John Textor já disse mais de uma vez e repetiu isso nas suas redes sociais. Vai manter o investimento. Conversamos também ao vivo dentro do F90 com o presidente do associativo, o Durcésio Melo, e ele revelou que na conversa que teve com o John Textor, a promessa foi da manutenção do investimento alto. O Botafogo seguirá gastando muito para poder ter um time competitivo. E só para não dizer que eu não falei de valores, para montar este elenco, campeão brasileiro e campeão também da Libertadores da América, o John Textor teve que desembolsar quase 367 milhões de reais. Glaucia. Boa, Rafa, obrigada, amigo. Um beijo pra você, trazendo tudo aí deste desembarque do Botafogo. Alguns jogadores voltaram, outros já seguiram também para suas merecidas férias. Números de Arthur Jorge, que parou, atendeu a imprensa também. Os jogadores atenderam aos torcedores, os que voltaram. Muito legal também que eles tenham tido esse respeito com quem foi ao aeroporto. E os números do Português à frente do Botafogo foram 55 jogos, 31 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 65,5%, 83 gols marcados para 46 sofridos e 2 títulos, Libertadores e Brasileirão. Óbvio que esse trabalho do Arthur e de todo o elenco do Botafogo potencializa muito o mercado para todos eles, chama a atenção, abre muita coisa, mas uma continuidade de trabalho é algo fundamental para a próxima temporada desse Botafogo. Entendo que o Rafa tentou tirar ali como pôde, né? Já ficou para trás, o Arthur dá uma devolutiva. Não, é o presente ainda, então assim... Calma, vai né? se esquivando, né? Deixa eu chegar, né, Calçade? Deixa eu chegar. Dá uma devolutiva, ele vai se esquivando disso, mas acredito que a ideia seja a manutenção desse trabalho, né? Acho que aí é o potencial de desenvolver ainda mais. Bom, eu vejo assim, de uma coisa, acho que é muito claro e objetivo resolver essa questão. Desde que o Arthur Jorge queira ficar. Porque se for grana, o Textor, gente, o Botafogo conseguiu a Libertadores, o Brasileiro,
títulos que não é que ele conquista toda semana, todo ano, são históricos. Então ele conseguiu se ajustar a um treinador. E esse foi o problema, desde a saída do Luiz Castro. E que aconteceu tudo que a gente sabe no ano passado. Então o Botafogo encontrou o cara? Acho que sim, né? Tá bom, como resolve isso? Se o Arthur Jorge falar, é uma questão de acertar valores, aí o Textor tem na mão dele a opção de permanecer com ele e gastar mais, ou começar a história para procurar um treinador outra vez. Não acho interessante, não acho que seja inteligente, e o treinador português, Arthur Jorge, sabe quanto ganha os patrícios que têm sucesso no Brasil, como Abel Braga. É uma questão do mercado. Abel Ferreira. Abel Ferreira, o Abel Braga. O Abel é saudade do Abel. Mas o outro lado se ele quiser sair. Se ele quiser sair, aí não tem valor que segure. Ele pode pensar o seguinte, poxa, fui ao Brasil, conquistei 2 títulos, quando é que eu vou ter um ano igual no Botafogo? Talvez essa seja realmente a nova fase, a vida do Botafogo. Ganhar títulos todos os anos, estar competindo pelos títulos e ganhar mais. Ele pode ficar com um salário novo. A outra Gláucia, nenhum dinheiro me segura aqui, eu quero retomar minha carreira na Europa. Aí é com ele. Então, este vamos ver, vamos pensar, tem esses 2 caminhos. Ou é acertar o dinheiro e ele fica, ou é um outro rumo na carreira. O que o Botafogo agora vai mostrar pra gente é se este trabalho, essa história, essa trajetória aqui que a gente viu e ela é vitoriosa, se é um caminho ou se é uma parada. Se é um caminho para ir para outros lugares ou se eles vão chegar e parar para trabalhar. Então o jogador vai ficar mais tempo, o treinador vai ficar mais tempo, porque também montar time todo ano, aí nem todo ano a coisa vai girar como esse aqui que foi espetacular. Sabe que a vinda do Arthur ainda para o Brasil me chamou um pouco a atenção. Eu não sei se isso pode ser um indicativo de já ter algo para ajustar e para ele já sair para as férias com a coisa resolvida. Que poderia já ter parado em Portugal. A esposa dele já está lá, que eu vi nas redes sociais, né? Ela já está por lá. Quer dizer, ele já poderia ter encurtado essa viagem. Já abriu o vinho. Já abriu o vinho, entendeu, Calçade? Ele já poderia ter parado por lá também. E ontem até a gente conversava, Fer, com os companheiros do Sport Center da noite, entender também o que ele tem de proposta, né? Quais são as prateleiras, qual que é o plano de carreira, ou vale mais ficar num projeto promissor de mais títulos do Botafogo, ou arriscar alguma outra coisa, ou só pelo dinheiro, ou só pelo... Acho que isso também é algo que tem que ser levado em conta. Tem muito a ver com a vontade dele. Eu acho o cenário bem semelhante com o cenário do Jorge Jesus no Flamengo, que tinha contrato, mas ali tem um contexto de pandemia muito específico, né? Que ele acaba saindo do Flamengo no momento que ele poderia permanecer ali, né? De 2020 em diante. Certo mesmo que o Arthur tem que ser escutado e eu acho que ele tem que ser valorizado. O John Textor foi a peça, a cabeça pensante, né? Que trouxe o Arthur Jorge muito por conta das ideias dele e a filosofia que ele quer implementar e conseguiu implementar nesse Botafogo, esse estilo ofensivo, esse estilo vertical, esse estilo arrojado. Só que eu acho que ele não imaginava que ia dar tão certo assim de maneira imediata, né? O retorno foi muito rápido e histórico. O Arthur Jorge mostrou que é um técnico muito capacitado. Eu acho que ele é um cara que tem muito potencial para seguir a carreira dele na Europa. E eu acredito que isso mexa um pouco com o Arthur. Porque, no geral, o Abel Ferreira é um caso muito raro, né? Do técnico estrangeiro que vem para o Brasil. Normalmente você tem um caminho de, obviamente, uma liga que se fortalece, que te traz uma vitrine e que te valoriza. Então vem, faz um grande trabalho, recebe uma grande proposta, volta para a Europa ou vai para um mercado árabe, como foi o Luiz Castro para trabalhar com o Cristiano Ronaldo. O Abel é muito raro a permanência dele até aqui. Vamos ver como é que vai ser a cabeça do Arthur Jorge. Seria muito importante a manutenção desse cara, porque a gente sempre volta lá atrás. Estreia dele na altitude contra a LDU. Ele botou um 4-2-4. Ele já começou a plantar a semente do que ele queria fazer com que o Botafogo entendesse para o restante da temporada. Acho que é um cara estrategista, é um cara com uma leitura de jogo muito boa e, principalmente, ele foi um líder. Nos momentos que o Botafogo precisou de uma voz na frente dos jogadores, quando começou a dar uma deslizada, ele defendeu esse grupo. Então é um cara especial. Ele mostrou que é especial. Ninguém vem aqui e ganha
um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, jogando muito bem, à toa. Isso é um problema resolvido. Se o Botafogo, assim, o ideal é não ter esse problema, então já está resolvido. Agora, se ele sair, Glaucio, o Botafogo encontrou o seu Jorge Jesus, porque assim, para falar o resto da vida, ai, como era bom. Como era bom. Ai, Volta, Arthur Jorge. Vai ter esse fantasma para sempre. Pra sempre. Um fantasma. Logo o Kylian Mbappé, hein? Pode ficar de fora aí ou ficará de fora. E aí a gente está vendo quem ficará de fora do Botafogo em 2025. Os nomes que não ficam para a próxima temporada. O Almada, a gente já tinha comentado ontem, vai para o Lyon, do Textor. Termina o empréstimo do Adrielson, volta para o mesmo Lyon. O Tietê não terá o contrato renovado, já o Júlio fala se é uma boa ou não para o Botafogo. Marçal também não terá o contrato renovado, que coisa, né? Idem Eduardo, Oscar Romero, que jogou pouco. Pablo, que eu confesso que eu nem lembrava, que estava no Botafogo. Eu também não tinha a menor ideia. Vai voltar para o Flamengo, campeão brasileiro pelo Corinthians. Você acha que vai ter chance? E o Rafael, que se aposentou. Discorra sobre o tema, Júlio Gomes. É muita gente deixando o fogão. Assim, eu acho que o Adrielson, o Tietê, o Marçal e o Eduardo eram titulares do time do ano passado. E acho que eles cumpriram um papel de composição de elenco nesse ano. O Adrielson saiu e voltou, o Eduardo se machucou, mas eles cumpriram um papel. Agora, é isso, são jogadores apenas para compor elenco. E acho que o Botafogo pode e deve, né, contratar outro tipo de jogador de nível melhor, porque agora é isso, né, Tomás? Vai só subir o nível. Os outros jogadores, logicamente, não fazem muita diferença. O único que é mais surpreendente, e o Almada, que é quem de fato era um titular, né, ao longo da temporada, a gente sempre soube que ele era uma contratação do Lyon, não do Botafogo, né? Que ele estava fazendo uma escala tipo a que o Botafogo fez em Doha. Quem me surpreende mais dessa lista é o Marçal, porque é um jogador que começa ainda o ano como titular, aparece no final do ano, parecia ali numa lista do Arthur Jorge como um elemento importante para a composição ali da zaga. Tem identificação com o clube, está lá há um tempo. Enfim, um pouco surpreendente, né? Porque acho que alguns desses jogadores renovariam em condições... Quando você chega numa negociação como essa, né, Tomás? Tem o que o clube quer, tem o que o jogador quer. E geralmente o empresário que vai puxar ali para o que o jogador quer, né? Quem está melhor na fita é quem consegue puxar mais para o seu lado. Esses caras aí, o Botafogo conseguiria, de repente, fazer contratos nos moldes que ele quisesse, né? Sim. Contratos de 1 ano, num salário não tão alto, enfim. E o Tietê, assim, o Tietê para mim é um jogador de talento, mas ele é pecho frio, né? Para mim é um jogador que na hora H ele não sente o tamanho das coisas que ele jogou ao longo desses últimos anos. Então, para mim é um jogador apenas para compor elenco mesmo, ou para um time menor, que não esteja disputando tanta coisa. Desse aí, o que me surpreende mais desses jogadores é o fato do Eduardo não ter tido tanta oportunidade nesse ano. Ele que foi brilhante em boa parte do ano passado. Né? Com o Savarino e o Almada. Mas eu acho... Não, sem dúvida. Teve a lesão também, né? Teve a lesão, mas é um cara que poderia ter entrado mais no segundo tempo. Eu acho ele tão bom jogador, e alguma coisa aconteceu. Talvez tenha voltado da lesão com algum problema. E mesmo no ano passado, né? Ele jogou um primeiro turno no Campeonato Brasileiro que você fala... Por que esse cara não é o camisa 10 da seleção brasileira? Onde estava, né? E já no segundo turno já cai, né? Não é um jogador que tem consistência na carreira. Se tivesse, seria um jogador de seleção brasileira, porque nos momentos bons da oscilação, né, dos altos e baixos, ele realmente tem muita bola. E o Rafael vai encerrar a carreira mesmo sem ter tido destaque por aqui, né? Um jogador que acabou tendo mais espaço no futebol europeu, Manchester United. Por algum tempo só, né? E foi legal. Eu não lembro agora qual das taças que trouxeram o Rafael para levantar. Acho que foi a do brasileiro, né? Eu não lembro. A do brasileiro agora, no domingo. Isso. Que o Marlon Freitas chamou o Rafael, né? Trouxe para junto para ele levantar a taça juntamente com ele. Antônio, eu queria falar contigo também sobre o momento do Botafogo, mano. Porque você jogou essa época aí e tu vê o que tá acontecendo agora de dentro também, que tu tá na Botafogo TV, é a TV do clube, trocando ideia com os caras. O que tu pode falar de mais impressionante, assim, mano? Ou que foi mais difícil? Foi esquecer o ano passado? Ou esse momento nenhum teve lá?
que mais te impressionou nesse ano no Botafogo? Assim? O que me impressionou mais foi o profissionalismo, cara. Porque a gente teve alguns exemplos aí de SAF, né? Que não deram tão certo. E outras que estão tentando se firmar, né? E eu vejo que lá no Botafogo, além do Textor ter dinheiro, ele é um cara que ele é muito profissional. Então, eu acho que isso foi o principal para o Botafogo ter esse patamar que está hoje. Você vendo lá de dentro hoje o vestiário, tudo que era na minha época, hoje em dia é totalmente diferente, melhor, mais de 3 vezes melhor do que era. Campo, então, né, que você treinava, o anexo sim, lá era... O anexo também, o anexo é grama, né? E a parte lá de dentro, dizem que ele gastou um dinheirão para fazer aquele campo. E dá resultado, né? E realmente eu pisei lá, agora no domingo, que eu nunca tinha entrado no campo. Cara, parece grama mesmo, cara. É diferente do Atlético, o Atlético é uma grama mais batida. É rentinho, né? Então você vê que o cara tem, além de ter uma visão de empresário, sim, né? Você vê que o cara também pegou gosto pelo clube. E eu acho que isso que é importante, identificou, né? A torcida também, ama, parece que ele é um jogador quando ele chega. Todo mundo quer tirar foto com ele, então eu acho que isso foi bem legal. Claro que a nossa época que a gente jogou é outra, mas eu sempre falo isso, cada um tem a sua época. Eu acho que eu peguei uma fase que não era tão boa, mas pegaram fases piores do que a minha lá. Então a coisa vai crescendo e a gente sabe que daqui pra frente, se ele continuar, a gente não sabe quanto tempo, mas a gente vê que o Botafogo vai ser um time que vai ser de chegada. Não vai ser aquele time mais que a gente... o Botafogo não sei o que vai acontecer no campeonato. Só começou, né? Só começou, porque já bateu na trave ano passado. Esse ano com esses 2 títulos. Então agora é esperar coisas boas do Botafogo. Pra você, Tonhão, quem você aponta assim... o cara dessa geração que tá se mostrando agora... Dá pra chamar dessa nova geração do Botafogo vencedora aí... os caras estão se colocando no patamar de ídolos. São os novos ídolos, né? Os novos ídolos do Botafogo. Um cara pra ser esse aí. Cara, eu acho que, como referência, eu acredito que o Tiquinho possa ser esse cara. Esse cara com um patamar de ídolo. Porque ele fez por merecer ano passado, né? Sendo artilheiro, sendo um cara de referência. E esse ano ele participou da campanha, né? Do meio pro final agora ele não tava de titular e tal, mas ele entrava. E, quando o cara é reserva, mano, o cara entra no jogo, nego canta a música do cara, o pessoal torce por ele pra ele fazer um gol, tu vê que o cara tem um patamar a mais. Então, eu acredito que o Luiz Henrique chegou muito bem, o Igor Jesus muito bem, mas o Tiquinho já tá no processo, entendeu? Eu acho que quem tá no processo, o Marlon também, que deu uma volta por cima incrível, o próprio Tietê, que é um cara que eu gosto muito, um volante, que eu falo assim, cara, até... fica triste ver o Tietê no banco, porque é um cara que, o cara é dinâmico, o cara tá em todo lugar que é do campo, corre, marca, às vezes faz gol. Então, cara, pra gente ver assim, quem já passou pelo Botafogo, já ganhou tudo que é lugar. Tu vê assim, pessoal que vai lá hoje, o Elkson que tava na China, ele tava lá comigo lá esses dias vendo um jogo, ele foi lá, conheceu tudo com o filho dele, que o filho dele é Botafogo. Ele falou, caramba, Tony, que diferença que tá, né? Se a gente pudesse ter pelo menos uma estrutura de trabalho como essa, de repente a gente poderia fazer coisas melhores. Claro. Porque, claro, a gente compara hoje os elencos, são grandes elencos, muito caros, né? Antigamente não era tão caro como é hoje. Era uma parada mais equilibrada. Você poderia ganhar em estrutura e em outras coisas que agregam, né? Eu coloquei nessa escalação de todos os tempos, eu consegui encaixar o Luiz Henrique. Só. Aí ficava o ataque, eu botei 4 atacantes, né? Mandaram fazer outro dia pra revista Placar lá. O Botafogo de todos os tempos. Eu botava Garrincha, Jairzinho, o Luiz Henrique e o Túlio. Consegui encaixar ali o... Mas é muito difícil, cara, porque... Esse esquema do Arthur Jorge, né? 4 na frente. Aí com Didi, Gerson, Canhotinha. Aí a zaga era Gotardo e Gonçalves, acho que... Por mais essa zaga também é muito parecida com o Gotardo e o Gonçalves, né? Porque eu acho o Baixo parecido com o Gonçalves e o Barbosa com o Gotardo, né? Baixo foi uma surpresa, sim, porque o cara era o 5º zagueiro ano passado, cara. Mano, tava encostado, né? O cara conseguia fazer isso tudo. Jogador. Claro, saiu alguns, ele teve oportunidade, mas ele jogou 2 jogos que não tava valendo nada do Carioca.
Aí jogou depois não sei qual jogo, ele Como foi ninguém firmando, usou ele ano passado, você entender. Ninguém usou. Porque o Botafogo teve problema na defesa e... Mas o problema da defesa foi no final do campeonato, né? Sim. Porque até então o Adriel e o Cuesta estavam muito bem. Muito bem, né? muito bem. E a gente vê que a evolução... Pô, tu vai ver, o cara é desacreditado ser o melhor do brasileiro esse ano. Então, são coisas que é diferente, né? Isso aí é só o futebol mesmo que explica. Não tem jeito. Agora, são muitas histórias também, você deve ter visto várias, né? Eu vivi histórias e tal, mano, é um dos maiores títulos da história da Libertadores. Você concorda comigo, assim? Pelo forma jogo, que foi? por tudo, eu acredito que sim. Pô, eu tava fazendo o jogo lá do estádio e 40 segundos, quando foi expulso, parecia um velório, pô. Ninguém conseguia falar mais nada, todo mundo tenso, pô, logo na nossa vez, porque sempre assim, sempre acontece com a gente. A frase era essa que eu tava ouvindo lá. E, pô, realmente triste por tudo que aconteceu. E, pô, e chegar na final 40 segundos, pô, ter um cara expulso. Pô, mano. E eu acredito muito que esse título foi porque o Atlético entrou pra se defender. E quando teve que atacar, não conseguiu atacar. Não soube, né? Não soube atacar. Eu acho que foi muito por isso também. E eu acho que vai pela coragem do Arthur também, né? Porque quando ele perde o Gregory, qualquer outro treinador, eu acho que tiraria um atacante e botava um volante. Né? Ele chega a mandar o Danilo Barbosa aquecer e na hora ele começa a olhar o time e não... Pô, mas o deixar. que eu acho de muito legal nisso é porque são novos ídolos, né, cara? Eu acho que o Botafogo, com todo respeito aos que passaram, Garrincha, Newton Santos, mas eu acho que isso já tinha ficado muito pra trás, entendeu? E não teve uma sequência de conquista, veio o Túlio depois de muito tempo veio o Túlio. Aí veio o Dodô. E depois veio o Dodô, mas assim, mas de título de expressão, não. Aí não tem. O último foi o Túlio. Não tem, o último foi em 95, que a gente pode compor o brasileiro, sim. Agora, pô, a gente tinha, às vezes, alguns jogadores que não tinham tanto status para ser ídolo. Né? Não, ele era mais por referência do que por títulos. Sim. Então hoje você vê essa nova geração, acho que até pra criançada, né? Ver o Botafogo ganhando, eu acho que até é bom. Se interessa assim, Botafogo, né? Sensacional. Você falou dessa dificuldade de remoer, às vezes tá difícil dormir, ficar pensando no jogo. É porque é um combo, né, cara? Foi a Libertadores, foi a Copa do Brasil, era uma expectativa que tava lá em cima. E como é que se lida isso assim, cara? Qual que é a autocrítica que se faz em relação a esse fim de ano que foi ruim? Foi a primeira vez que eu vi um momento assim. De carreira? De perder uma final de Copa do Brasil e já ter uma final de Libertadores pra jogar e perder também e de repente tá brigando pra não ser rebaixado até o último minuto. Foi tudo muito rápido, sabe? E a gente não teve tempo pra ficar lamentando. Isso, de certa forma, pode ter sido bom. Acho que se tivesse mais algumas rodadas, a gente correria um risco maior, né, de ser rebaixado, porque a parte psicológica acaba influenciando bastante. Mas é isso, a gente tem que tentar se adaptar, porque lá na frente ninguém quer saber o porquê que perdeu, o porquê que aconteceu isso. As pessoas querem resultados, e nós mesmos, né, queremos resultado. Falhamos de uma forma que não poderia falhar, jogamos com um jogador a mais na final de Libertadores e uma derrota inadmissível, né, pra gente. Todo mundo ficou incrédulo com o que aconteceu. Mas, de novo, fazer o quê? Paciência, tem que levantar e seguir em frente. Eu tô aqui usando meu manto sagrado pra falar sobre o Botafogo. Mas o que o Botafogo tem a ver com esse perfil e comigo? Nada, literalmente. Meu filho tem 6 anos, ele nasceu em uma família flamenguista. Todo mundo da minha casa é Flamengo. Sempre foi assim. Todo mundo é Flamengo. Só que ele nasceu e ele cismou que ele é Botafogo. O enxoval dele era todo do Flamengo, galera. Não se enganem. Eu botei esse garoto com roupa do Flamengo até os 5 anos. Só que uma vez ele falou: mãe, eu não sou Flamengo, eu sou Botafogo. E mudou. E simplesmente mudou. Esse menino sofreu ano passado porque o Botafogo quase venceu e perdeu no final. Esse ano, quando a gente não tinha como botar ele para assistir os jogos pela TV, ele ficava ouvindo no radinho os jogos do Botafogo, e é desse nível do quanto o moleque é Botafogo. Ele chorou todas as vezes, que foram poucas, que o Botafogo perdeu esse ano. Ele chorava quando o Botafogo perdia pênalti. Ele vibrava absurdamente quando o Botafogo ganhava. E ele fez uma família flamenguista dar prioridade para os jogos do Botafogo. Sim, a gente assistiu todos os jogos do Botafogo esse ano junto com esse garoto.
E ele tem todas as roupinhas do Botafogo, bandeira do Botafogo, cavalinho do Botafogo. Ele é simplesmente, gente, um fã alucinado do Botafogo. E aí, Botafogo está fazendo história justamente no ano que o meu filho mais está entendendo de futebol e mais está acompanhando o time que ele escolheu ser. Então, como uma boa flamenguista que sou, estou torcendo muito pela vitória do Botafogo. Eu sei. O Flamengo tá lá também. É óbvio que eu quero que o meu time vença. É óbvio. Mas eu sei que com a vitória do meu time eu vou aturar o choro do meu filho. Então, entre o meu time e o meu filho, pesa mais o meu filho pra mim. Então, eu tô torcendo muito pro Botafogo ganhar, gente, o Mundial. Eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Mas tô aqui falando. Boa sorte, Botafogo, que vença o Mundial. Eu nunca imaginei essas palavras saindo da minha boca. E tá saindo. Se pudesse fazer um pedido pra 2025, seria Savarino no Flamengo. Savarino no Flamengo. Pessoal, o Botafogo realmente tá surpreendendo geral, né? Um conselheiro da Eagle Football vibrou com os títulos do Botafogo e falou: o Botafogo revolucionou o futebol brasileiro para sempre. Ele falou aqui: acredito que o Botafogo revolucionou o futebol brasileiro para sempre. Executamos uma abordagem de gestão de mudanças semelhante à que usamos no Genstar Capital. Trouxemos uma nova gestão, profissionalismo e estratégia de jogo do nosso time. Usamos análise de dados nas tomadas de decisão. Engajamos nossos torcedores e a comunidade. Atraímos os melhores talentos do mundo e superamos nossos stakeholders. Escreveu na sua conta no X, né, no antigo Twitter. O Botafogo realmente esse ano passado, já surpreendeu o mundo já. Esse ano ele dobrou a aposta. E aí foi avassalador. Ganhou Brasileiro, Libertadores, né? Sem tirar de dentro. E tanto é que agora Palmeiras e Flamengo tentam copiar a fórmula. Tentam até roubar nossos scouts e tal para eles, né? Mas vai demorar. Vai demorar até eles terem esse know-how, né? Porque não é só roubar, por exemplo, o Alessandro Brito, que é o chefe do scout. Tem toda a equipe em volta dele, junto com ele, em volta dele. E tem também o know-how que esses caras têm. Tem a base de dados que eles têm. Tudo isso é complicado de você conseguir. E outra coisa, o Botafogo, além disso, tem o plus, tem o trunfo da Eagle, que tem hoje 3 times, né? O Crystal Palace nem conto muito, que vai ser vendido, mas entrará outro time da Premier League no lugar do Crystal Palace, assim que vender ele. O Texas vai procurar um time da Premier League ou da Championship, que é a Série B da Inglaterra, para comprar. Se for da Série B da Inglaterra, investir para ele subir para a primeira divisão e a Premier League ter uma ponte, Botafogo Premier League, Botafogo Lyon, é fundamental para jogadores que mapeamos e vamos negociar se atraírem pelo projeto. Já é um time agora, antes era só uma ponte para a Europa, agora é um time campeão, rico do Brasil, um dos melhores e mais ricos, que além disso dá uma ponte com 2 grandes times da Europa. Ou seja, e se você for mal, já tem Molenbeek da Bélgica ainda, que querendo ou não é um time belga. É uma Europa, é um lugar maravilhoso de se morar. Ganha em euro também. Então, se você for mal, ainda tem o Molenbeek. Já foi Carlos Alberto pra lá, já foi Sampaio pra lá, já foi um monte de gente pra lá. Del Piage, um monte de gente. Então, se você for bem, tu pode ganhar títulos aqui, se valorizar, ir pra um grande clube da Europa fora da holding, ou até ir pra um time da holding. E se for mal, tem o Molenbeek. Pô, esquece. Isso, além do nosso know-how de banco de dados e o modo profissional de trabalhar, não tem mais, o meu amigo vai pro setor de futebol, o meu outro amigo vai virar o RH, o meu outro amigo vai fazer o marketing, o meu outro amigo vai fazer a rede social. Não, é só gente profissional da área e profissional de gabarito alto da área. Então o Botafogo deu tapa na cara de todo mundo esse ano no Brasileirão, na Libertadores, no futebol continental aqui na América do Sul. Rapaz, e o John Textor, que deu um tapa, como dizia minha mãe, um tapa com luva de pelica no presidente do PSG, né? O Nasser Al-Khelaifi, né? Acho que esse é o nome dele, assim que se pronuncia, pode estar errada a pronúncia, mas é mais ou menos isso aí. Ele que supostamente teve uma discussão tempos atrás com o presidente do PSG, e quando agora ganhou a Libertadores e o Brasileirão, esses dias o Textor postou num story, né?
e tinha um printzinho, um cantinho da conversa, parte de baixo, final da conversa, né? A última mensagem que ele recebeu do presidente do PSG, que era algo como mais ou menos: não vou perder meu tempo discutindo com você, você não entende nada de futebol, vai perder por onde passar e tudo mais. E aí o Textor printa essa parte, com o emojizinho dele respondendo, rindo embaixo, e bota a foto, como vocês estão vendo aí, dele beijando a taça da Libertadores. Ele conseguiu um título continental, coisa que o PSG, com todo o investimento do grupo árabe lá, nunca conseguiu. No máximo chegou com Mbappé e Neymar uma final contra o Bayern de Munique e perdeu. Nem com o Messi conseguiu chegar na final de Champions League. Ou seja, o Textor, pelo menos, conseguiu, em pouquíssimo tempo, investindo no seu clube no Brasil, um título continental. O Al-Khelaifi, até hoje no PSG, que já montou times caríssimos, nunca chegou a ganhar um continental. No máximo chegou uma vez em, sei lá, mais de 10 anos no PSG, a uma final só e tchau. Então o Textor deu um tapa com luva de pelica no presidente do PSG, acho que aquele sheik árabe lá, só postando uma foto, beijando a taça da Libertadores. Eu tenho um continental, você não tem. Eu levei já o Botafogo a disputar um mundial, você nunca vai levar. Vai levar agora, convidado pelo ranking, né? Vai disputar o primeiro mundial dele no meio do ano que vem, o Super Mundial da FIFA, pelo ranking, porque por título continental nunca chegou, eu acho que nunca vai chegar. O PSG vai ser eternamente desculpa o termo, putinha da Europa. E segundo o Globoesporte.com, o Botafogo ofereceu uma boa quantia de dinheiro, mas o Danilo Barbosa, que é de interesse do Santos, né? Eles sondaram o jogador já, para conseguir aí trazer o zagueiro Jair, que é um desejo antigo do Botafogo, né? Que desde agosto, mais ou menos, quer o Jair, julho, agosto. A janela de meio do ano tentou o Jair e não conseguiu, né? Não dizem aqui os valores. No meio do ano, o Botafogo ofereceu 12 milhões de euros, 75,5 milhões de reais pelo Jair. O Santos não aceitou. Não dizem qual é o valor que o Botafogo ofereceu agora, né? Mais o Danilo Barbosa. Mas o Santos recusou e pediu que envolvesse o Tiquinho Soares também. Ou seja, é um valor, mais o Tiquinho, mais o Danilo. Aí, irmão, pega o Jair e enfia onde você quiser. No banco, no time titular, na zaga, na lateral. Enfia no time, né? Porque, sacanagem, você quer a cabeça na guerra raspada? Aí é complicado, né, meu amigão? Jair não é nenhum Beckenbauer, nenhum Van Dijk. Pra você oferecer o Tiquinho, Danilo Barbosa, mais um dinheirão. Que não deve ser barato. Quem recusou 12 milhões de euros ano passado, esse ano, quer dizer, a última janela, não vai aceitar uma merrequinha pelo Jair, né? Então, um bom dinheiro em euros, mais 2 jogadores? Não, prefiro manter os caras aqui no elenco, que eles reforçam o elenco do Botafogo, são peças importantes, do que mandar um dinheirão mais eles dois. Quer o Danilo, quer o Tiquinho, beleza. Paga um valor aí que a gente libera. Quer fazer jogo duro? A gente também faz jogo duro também. Vai ficar sem nada, hein? Vai ficar sem nada. Daqui a pouco, passa uns anos aí, o cara vai ficando com um final de contrato aproximado aí, 6 meses acaba o contrato, pum, pré-contrato com outro clube, pode ser o Botafogo, pode ser outro clube, e vai embora de graça. Olha lá, hein, Santos. Estão perdendo uma chance boa de negociar o cara. E o goleiro Raul, né, que é o nosso terceiro goleiro hoje, veio do futebol do Rio Grande do Sul, teve uma boa passagem lá, um bom campeonato estadual no Gauchão esse ano. Ele terá a chance aí de começar o Carioca, né, Botafogo que deve entrar com o time titular, acho que depois de umas 4 ou 5 rodadas, muito próximo ali da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Acho que um pouquinho antes deve ter um joguinho ou outro para dar ritmo aos titulares, mas até lá deve iniciar com os destaques do Sub-23 e com jogadores do elenco que estão com pouco espaço, e também os que foram emprestados e voltaram, né? Raul deve jogar, Hugo deve jogar, né? O Halter deve jogar, a não ser que seja negociado, mas não sei que time que ia querer se interessar em pegar o Halter agora. O Patrick de Paula que volta de empréstimo, o Newton volta de empréstimo, Segovia volta de empréstimo, né? Entre outros jogadores do Sub-23, como Cauã Lindes, o Matheus Nascimento, o Cauê, o Yarlen. Esse deve ser os caras que vão figurar ali no time titular dos primeiros jogos do Botafogo no Cariocão. E o goleiro Raul, né, como eu ia dizendo, ele vai antecipar
o fim das férias dele para fazer uma boa preparação, uma boa pré-temporada e chegar voando nesses primeiros jogos, porque é a chance dele mostrar seu valor, né? E mostrar que tem condição de atuar no Botafogo, ou até se valorizar perante o mercado e atrair olhares de clubes médios, pequenos do Brasileirão, da primeira divisão ou segunda, e ser emprestado para um desses clubes e voltar no outro ano, quem sabe, mais cascudo, mais experiente, para voar e jogar bola, né? Acontece muito com goleiros isso. Pô, vale lembrar que o Neneca no Flamengo era odiado. No Corinthians agora, depois de pouquíssimo tempo tendo uma rodagem jogando com frequência lá em Portugal, chegou no Corinthians fechando o gol. É um dos destaques do Brasileirão. Um dos melhores goleiros do Brasileirão hoje foi o Neneca. O Hugo Souza, Hugo Moura, não sei. Então, eu vejo potencial no Raul. Eu acho que se ele focar nessa pré-temporada mesmo, bastante, antecipar, focar nos treinamentos, né? Deve ter um joguinho treino ou outro para dar uma largada na musculatura, soltada na musculatura. Eu acho que ele tem condição de mostrar um bom trabalho no Carioca e, se pá, até virar o segundo goleiro, não sei, do Botafogo. Não sei qual é o futuro do John e do Gatito, né? Nos próximos meses a gente vai definir isso, mas pode se tornar aí um segundo goleiro do Botafogo, caso se destaque bem nesse Carioca. É a chance do cara, né? Tem que agarrar. É um grande clube, é um clube que hoje é destaque no continente. O que ele jogar no Botafogo pode não render pra ele uma titularidade aqui, mas pode valorizar ele a ponto de outros clubes quererem pegar ele. Pô, o Botafogo mesmo, anos atrás, era um time que pegava goleiros, zagueiros, laterais, meias, atacantes, reservas de outros clubes do Brasil, que não tinha muito espaço por lá. Então pode rolar isso aqui também. Vale lembrar que, por exemplo, a gente montou um time interessante, que quase, né, foi campeão da Libertadores, né? Morreu nas quartas pro campeão Grêmio, que se chegasse na final, pra mim seria favoritíssimo contra o São Lourenço. O Botafogo tinha um time montado com jogadores que eram emprestados de outros clubes. O Vitor Luiz, o Diogo Barbosa, né? Vários nomes, eu posso citar aqui, o Neilton também, acho que era o caso, então, ou não lembro se o Neilton era nesse estilo de jogador, mas tinha alguns outros que eram nesse padrão, emprestados, que a gente tentava adquirir depois ou não e tal. E, pô, tem clubes aí médios, pequenos do Brasil, ou até grandes em situação financeira ruim, que podem ver um cara no Botafogo se destacando, sabe que não tem espaço aqui e quer buscar. Olha o Santos aí, querendo o Tiquinho e o Danilo Barbosa. Eles querem o Danilo Barbosa e o Tiquinho. Os jogadores que hoje são reserva, o Botafogo quase não entram. E eles querem para ser o quê? Titulares lá. Esse é o atual momento da gente. O que o Botafogo era lá atrás, que ficava buscando jogadores do Palmeiras emprestado, do Corinthians emprestado, hoje é o Botafogo com relação aos outros. Eles vêm buscar aqui jogadores emprestados ou comprados, mas que são reservas nossas. Então, se o Raul agarrar a oportunidade de jogar muita bola no Carioca, ele vai se destacar e vai ter time de fora querendo ele, emprestado ou comprado. É a chance da carreira dele. E aí nós temos a piada do dia, né? Como eu acabei de falar, que o Botafogo lá atrás era um time grande, quebrado, que buscava rivais brasileiros, né, de situação financeira melhor. Ali uma questão de conseguir um jogador que está encostado no time deles, né, ganhando um salário alto para rachar com a gente, e aí o cara vir para cá jogar bola e se valorizar e tal, ou até comprar jogadores de reserva de outros times também, mas era mais difícil, estava bem quebrado naquela época. Hoje os rivais como o Santos, como o Cruzeiro e o São Paulo estão brigando pelo Eduardo, que a gente dispensou aqui no Botafogo. O Marçal, se não me engano, se era o São Paulo, estava de olho no Marçal também, uma coisa do tipo. Tietê, tem muito mercado ainda. Tem vários times aí, eu vi um vídeo de um São Paulino no canal dele, analisando a barca do Botafogo e vendo quem eles podiam aproveitar e pegar essa barca para eles. Ou seja, jogadores dispensados, que não renovaram aqui, né? Botafogo abriu mão deles e tem torcedor rival aí querendo que o time deles reforce seu elenco com esses jogadores. E tá aí o Santos querendo o Danilo Barbosa, querendo o Tiquinho. E agora o Fluminense demonstra interesse em contratar o Tiquinho Soares. O Fluminense que tem, não, nós temos Germancano, Cano é rei da América, Cano é o melhor centroavante do mundo, então marcou com o Cristiano Ronaldo, marcou com o Haaland, e o Cano é isso.
querem o Tiquinho Soares. Gente, eu falei, cara. Eu apanhei muito nos últimos meses falando, cara, o Tiquinho Soares tem condição de jogar bola ainda. Eu aposto que vocês quiserem que se o Botafogo falar, não quero mais o Tiquinho, quero negociar ele, abro negociações, vai chover time. E tá começando a chover já. Já chegou o Santos, já chegou o Fluminense. Eu aposto que o Tiquinho assina a rescisão hoje. Amanhã tá a Leila com um avião na porta da casa dele, cheio de dinheiro, falando, Tiquinho, vem gostosão, vem Tiquinho. De Fintaliga, rendinha, batom vermelho e tudo, filho. Porque entre Flaco Lopes e Tiquinho Soares não tem comparação. Não tem comparação. Então, eu falei e repito, está se mostrando. Vários times do Brasil iriam querer o Tiquinho Soares. O Botafogo nem disse que não quer mais ele. Tem time chegando para negociar já. Tiquinho Soares com uma boa pré-temporada, ele pode voltar a render bem. O que o Botafogo conseguiu no final do ano agora, o brasileiro, uma Libertadores, títulos. Tirar o fantasma de 23, eu acho que pode ser um divisor de água pro Tiquinho. Pode ser tirar o peso das costas dele, a tensão, né, também superar o trauma da perda do pai, etc. E iniciar um 25 leve, limpo, solto, sem pressão, sem peso. E começar no Carioca já, meter uns golzinhos aqui e ali, recuperar a confiança e ter um 2025 melhor, voltando a ser o Tiquinho de 23. E não só o Botafogo, eu acho que percebe isso e não quer negociar ele agora, eu percebo isso, mas os rivais percebem isso. Se tirar o peso das costas do Tiquinho, eu acho que esse peso já saiu com os 2 títulos, e ele superar os traumas, botar a cabeça no lugar, ele tem capacidade. Ele não é tão velho, gente. Tem 33, 32 anos, eu acho. E tem lenha pra queimar ainda. O Tiquinho Soares não é esse lixo que muita gente no Botafogo, na torcida do Botafogo, faz parecer. Ele tanto tem potencial que tem times grandes querendo ele, tá? Eu ficaria com o Tiquinho mais um ano. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Curta o vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Eu sou o Rafael. Área de membros, temos 4 planos. Tem os mais caros, de 15 por aí vai? Tem, mas aí pra pessoal que ganha em euro, libra. Tem os caras que me seguem aqui no canal, que moram na Austrália, moram em Paris, moram ali em Chicago, no Canadá, ganha em libra, dólar, euro. Então 15 reais pra eles é o quê? 2 euros, 2 dólares, por aí? Quase isso. Então pra eles é baratinho, vai. Então dá uma moral aí num plano mais caro. E você que mora aqui no Brasil, com menos que uma latinha de refrigerante na rua, R$3 e R$5, valores simbólicos, você ajuda muito o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui. Nesse mês de dezembro é mais difícil de fazer vídeo, tem pouco assunto, tem pouco react pra fazer, os views caem, o dinheiro cai também. Então com a sua ajuda, com o plano de membros, que é baratinho, R$3, R$5, você ajuda o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, de maquinário, de software, né? E fazer um bom serviço todos os dias pra vocês aqui, com vários vídeos por dia, tudo sobre fogão. Então, muito obrigado pela companhia até aqui, pela audiência. Eu tô indo, um abraço e até o próximo vídeo.